Cadê você? Cadê você? Salve, salve, Marcelo Fratello. Sejam todos bem-vindos ao Papo de Fratello, um jeito diferente de fazer networking. É um prazer e uma honra poder falar com vocês. A cada episódio sempre uma surpresa, mas sempre grande valia poder compartilhar essas experiências que me motivam a cada dia. E hoje, antes de comentar do nosso convidado, que eu sou suspeito de falar dele, pela sabedoria, grandeza de alma, uma enciclopédia, um Google de tanto conhecimento. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e vão se identificar bastante, independente das gerações, mas é muito conhecimento. E isso vai enriquecer cada vez mais o nosso episódio de hoje. Eu sou Marcelo Fratello, 1,93 m, camisa preta, papo de Fratello, estou todo de preto, calça preta, tênis branco. Topete de Johnny Bravo, e é um prazer poder falar com vocês nesse episódio de hoje, que eu tenho a honra, o privilégio e a satisfação de receber Dr. Luiz. Dr. Luiz, seja bem-vindo, benvenuto, Dr. Luiz. Muito obrigado, Marcelo, é um prazer enorme estar aqui com você. Nos encontramos há pouco tempo, depois de um longo tempo sem contato, né? É verdade, Dr. Luiz. Você realmente foi nosso aluno, se me permite. Lógico, Dr. Luiz, é verdade. Discípulo no curso de operador, que realmente foi um ícone nosso. É verdade. Dizer, o ícone, o curso de operador. Esse curso começamos em 1993, no Rio de Janeiro. Eu fundei a FAC em 92, eu fundei a FAC no Rio. 11 de fevereiro de 82. 11 de fevereiro de 82. Você, inclusive, agora nos deu o prazer de participar do 43º aniversário da FAC lá em São Paulo. É verdade, foi uma honra. Prestigiando aquele evento, bem concorrido, com a presença da linha de frente dos nossos empresários. E na realidade fico até registrando aqui no ar, né, doutor? Fico muito honrado pelo convite, estive lá, foi uma festa maravilhosa e já estou registrando que aqui eu fiquei mal acostumado, eu quero ir em todos os aniversários, agora que a festa foi linda, né, doutor? Além dos aniversários, temos os congressos, né? Lógico, congressos brasileiros. Lógico. Esse ano de 2024 fizemos em Brasília, o 14º Congresso Brasileiro. Foi um sucesso. Viu? Reunimos lá 500 empresários com famílias e todos, debatendo os temas mais relevantes do nosso interesse e também da política brasileira, né? Que realmente tivemos desembargadores, tivemos vários ministros que participaram também conosco lá, outras autoridades, inclusive o pessoal, companheiros do Banco Central. Realmente foi um grande evento, esse último congresso nosso em Brasília. Eu quero daqui para frente contar também com a sua presença, não é mesmo? Uma honra, doutor Luiz. Aliás, as portas estão sempre abertas aqui, até para a gente poder falar do segmento, doutor Luiz, que o senhor é um ícone, o repercussor da Anfac é o senhor. Se existe a Anfac, existe fomento comercial, e se existe essa mudança desde 82 para cá, é graças ao senhor. Se a gente for analisar aqui todas essas mudanças, Banco Central, etc., normativa, CVM, etc., FDIC, securizadora, vem tudo dessa linha, né? Veio nessa linha, lógico, cada um com o seu propósito, mas veio muito nessa linha, né? Muito bom. Doutor Luiz, aliás, se o senhor me permite, eu tenho que registrar, doutor Luiz, porque, veja, as pessoas que estão nos assistindo, acham, principalmente os jovens, falam assim, nossa, hoje tá difícil, né? Hoje tá complicado arrumar emprego, tá complicado empreender, tá complicado arrumar um bom salário, é complicado fazer alguma coisa. E o senhor tá dando um exemplo de vida e de trabalho. E o doutor Luiz, pessoal, ele tem, dentro da trajetória profissional dele, ele está aqui ativamente com 95 anos, dando exemplo na Anfac. É verdade. Então, eu tenho que registrar isso, doutor Luiz, porque os jovens têm que se inspirar no senhor, como todos nós, né? Independente da geração. A geração do senhor e as outras gerações, que depois a gente vai entrar mais nesse bate-papo. Mas eu queria registrar esse momento para as pessoas entenderem que para conquistar o seu espaço, criar uma carreira de sucesso como a do senhor, é muito trabalho. Realmente, e o senhor, desde lá do Banco Central, que a gente vai entrar, como começou essa trajetória, queria que o senhor compartilhasse com quem está nos assistindo, quando começou essa trajetória e a paixão, concurso público, início profissional. Bom, a minha vida, eu comecei com 11 anos. Eu fugi de casa, vamos dizer assim, entre aspas, que realmente eu estudava no Colégio Salesiano
em Filho Niterói. pródigo, filho pródigo. No Colégio Salesiano de Niterói. O primeiro colégio salesiano que Dom Bosco, fundador, mandou para o Brasil, lá em Niterói. 1880 ele morreu em 88, 83. Colégio Salesiano. E lá o padre, o diretor do colégio, achou que eu tinha vocação. Que eu gostava muito de uma bola, né? Jogava bola, chegava em casa esbaforido, minha mãe ficava assim, naquele tempo, né? Eu era muito magro, minha mãe disse, esse menino vai morrer tuberculoso, isso aqui é bom. Eu sei que eu fui para o seminário com 11 anos. E lá fiquei 11 anos. Comecei em Lavrinhas, no Vale do Paraíba, no ginásio, depois noviciado em Pindamonhangaba, filosofia em Lorena. A filosofia, você, quando termina o noviciado, você já faz os primeiros votos. Então, eu fiz votos de pobreza, castidade e obediência. Você vê que é o meu perfil, né? Bem raiz. Bem, E aí, então... E tradicional. Muito dedicado àquilo que eu entendia que ia ser o meu futuro. Né? Quando você termina o noviciado, que é um ano de muita prova, eu testo você sobre todos os prismas que você possa imaginar da vida. Física, intelectual, espiritual, tudo isso. Finalmente você é aprovado, entra para a vida religiosa. Aí fui para Lorena, fazer curso de filosofia, 3 anos de filosofia. Depois de filosofia, os salesianos, como são educadores, você tem que fazer um estágio pelos colégios salesianos, e eu fiz estágio em São João del Rei e Ponte Nova. E eu passei 8 anos sem visitar minha família. 8 anos. Com 19 anos, fui visitar a família, passei umas férias, Ou seja, o senhor ficou lá interno 8 anos, praticamente. Estudando. Depois, quando você termina a filosofia, você vai para os colégios. Aí você tem contato com alunos, dá aula, dei muita aula, né? Aula de português, dei aula de francês, entendeu? E o curioso é que, por exemplo, as aulas de filosofia, 3 anos de filosofia. A prova escrita e oral em latim. É isso que eu ia registrar. O senhor tocou no assunto, porque a gente bateu um papo fora das câmeras, né, doutor Luiz? E o senhor fala latim, ainda fez provas em latim, né? Que ainda hoje o latim usava muito, né? Hoje não tem, tá tendo essa parte de latim. Principalmente no direito também, que usa muito latim. Não, o direito até hoje, né? Até o direito hoje, até hoje. Bom, aí saí, quando eu saí da carreira, da vida religiosa, voltei para casa, no Rio. Lá tentei o Rio Branco, passei em segundo lugar, e fui reprovado no exame psicológico, sei lá. O Itamaraty contratou um psiquiatra que tinha sido expulso da Argentina, Miri Lopes. Contratou essa pessoa para fazer uma triagem daqueles. E eu passei em segundo lugar. Excepcional. Aí fui reprovado. Deficiências orgânicas. Estou com 95 anos. Tem coisas que não tem explicação, né? Não, a gente sabe quais são as razões. Políticas, né? Lógico. Exatamente. Aí fui para o banco, fiz concurso para o banco, e naquele tempo, 1951, começo de 51. É que o Rio Branco foi, para o pessoal até entender, doutor Luiz, o Rio Branco é muito para diplomatas, né? Diplomata. Embaixadores. Não, eu ia ser diplomata. Perfeitamente. Eu saí, meu pai disse, você estudou tanto, acho que você leva jeito para a carreira. Para a carreira diplomática. Fiz um cursinho no Rio e fiz a carreira. Bom, isso tudo é um episódio que já passou. Bom, terminado isso, fui para o banco. E aí meu pai, contador da fábrica Bangu de tecido, famosa fábrica, entendeu? Que foi construída pelos ingleses em 1880 e poucos. E meu avô trabalhava na fábrica. Entendeu? Bom, aí meu pai foi contador 50 anos da fábrica. E o ministro da Fazenda, 50, 51, que ainda era o governo Dutra, era o presidente da companhia do meu pai. Então, à noite, muitas vezes, meu pai ia naquele Cadillac bonito, rabo de peixe, com aquele motorista todo, né? Entrava lá no Rio, no Ministério da Fazenda, para despachar os assuntos da companhia com o ministro. Que naquela época tinha mais reciprocidade, né? Então, aí, bom, um dia o meu pai falou, olha, meu filho passou no banco, vai trabalhar comigo. Ele falou, aquele jeito de política. E nessa época existia um órgão chamado SUMOC, Superintendência da Moeda do Crédito, que foi um órgão criado por Getúlio Vargas como predecessor do Banco Central. Ele já tinha essa visão. Isso em 1945.
Então, tomei posse e fui trabalhar nesse órgão que era muito pequeno, administrado pelo Banco do Brasil, mas subordinado ao ministro. E aí comecei a minha carreira. Dali fui 4 anos, fui para a carteira-geral do Banco do Brasil, trabalhei na superintendência do banco, o superintendente tinha sido meu chefe, e fui trabalhar no gabinete dele. Em 62 fui para Brasília tinha 2 anos. O senhor ficou quanto tempo no Banco Central? Eu fiquei, isso estou falando ainda do Banco do Brasil, né? Ok, um pouquinho antes. 51 entrei para o banco, aí fui para Brasília pelo Banco do Brasil, né? E aí, então, em 64, houve um movimento que muita gente não gosta que fale, mas foi um movimento da história do Brasil. Não adianta você querer ocultar, muda o nome do viaduto, que tinha o nome do João Goulart, muda a estrada de Castelo Branco, quero botar o nome da mulher do como é que chama, que sumiu da República, desse filme que tem agora aí da Montenegro lá, como é que chama? O deputado Paiva, entendeu? Então, quer dizer, são dados históricos, gente. O pessoal não Você tem... não pode apagar a história, não tem como. Então fica aquela coisa ridícula, mesquinha, de gente, a mediocridade intelectual. Me desculpe, mas realmente... Mediocridade intelectual. É uma história do Brasil, gente, não importa, é uma história. Bom, e aí então, chegando lá, nesse 64, eu já era formado em Direito, me formei em 55, no Rio. E aí, então, colocado à disposição da presidência. Houve uma solicitação das autoridades na ocasião e eu fui. E lá, então, fui trabalhar no gabinete do presidente Castelo Branco. A minha missão era organizar o gabinete do presidente. Eu fui lá, fiz um trabalho, muita gente queria ir embora, porque o presidente da República não tem quadro próprio, todo mundo que trabalha na presidência de outros órgãos. E recebe uma comissão, uma gratificação pelo trabalho da presidente, de acordo com o cargo. E aí houve um episódio bastante notório e digno de todo o registro, que eu consto até conto no meu livro. O presidente Castelo um dia me chamou lá no gabinete dele e me perguntou, e disse: eu sei que o senhor, ele para mim, que o senhor é do Banco do Brasil, tem tido reuniões aqui, já comandei, fui diretor da Escola Superior de Guerra, mas já tem participado de eventos. Por que nós não temos Banco Central? Presidente, eu em pé, na frente dele, ele sentado. Em 1946, o presidente Dutra mandou para a Câmara dos Deputados um projeto de lei criando o Banco Central. Ele estava com um bloquinho na mão, assim, na mesa, escrevendo 1946, 68, 64, são 18 anos. Onde é que anda isso? 46, 14 meses, 18 anos. Está na Câmara dos Deputados. Ficou engavetado na Câmara dos Deputados. Não, tinha... Bom, aí ele disse: hoje mesmo vou pedir para o ministro Roberto Campos, que era o ministro do Planejamento, o gabinete dele era no Planalto, que me faça o levantamento desse processo, desse projeto. Que o Roberto Campos, só para registrar, doutor Luiz, o Roberto Campos é o avô do Roberto Campos Neto, que é o ex-presidente do Banco Central. Então, o Roberto Campos fez o ofício lá para o presidente da Câmara e veio, então, aquele... não sei quantos dossiês amarrados com barbante, empoeirados. E o Roberto Campos disse: olha, isso a minha... eu sou até um termo bem vulgar, né? Você me esse troço aí que eu não quero perder tempo. E eu, naturalmente, como funcionário, né, fizemos um resumo de tudo aquilo, que não dizia coisa nenhuma com referência ao tema, né? Já naquele tempo já viu jabuti, né? Sim. Já havia jabuti naquela época. Cheio de jabuti, os maiores interesses que você... Bom, aí ele disse: olha, o presidente agora quer urgência nesse projeto. Vou conversar com o ministro Otávio Gouveia de Branco, que era outra figura modelar, um homem sério, competente, um senhor já, o doutor Bulhões. Então, fizeram um projeto de lei, foram lá, levaram para o presidente examinou, discutiram tudo. Quando terminou a reunião, o Roberto Campos passou na minha sala: está aprovado, o presidente está encaminhando para a Câmara. E ele ainda botou um cartão, um bilhete em cima, para o presidente da Câmara, que, se não me engano, era o Nilo Coelho,
que era da Arena do Pernambuco, se não me engano, era ele. Senhor presidente da Câmara, permita-me solicitar um obséquio. Quero estipular o prazo de 90 dias para sancionar esta lei. E no dia 31 de dezembro de 64 foi sancionada a lei. Banco Central. Banco Central. Criando toda uma lei que está Grande em vigor marco, até né? hoje. É um marco na história. Marco Você vê que é um histórico do marco que está aí Brasil. até hoje. É uma lei complexa, temos vários dispositivos e tudo mais, e estipulou o prazo, a lei, em 90 dias, o Banco Central começa a operar. Então, aquilo que você viu na minha sala, né? Balanço de abertura do Banco Central. 1º de abril de 65. Então, não é brincadeira. Não, marco histórico, né, doutor? Porque... E agora, semana que vem, estarei em Brasília, convidado pelo presidente Galipo, para comemorar 60 anos do Banco Central. Espetáculo, né, doutor? Semana que vem, se Deus quiser, dia 1º de abril. Que honraria, e o senhor fez parte dessa história também, fazer então, parte dessa festa, né? Desse marco também. Participava daquela reunião toda como funcionário, no meu canto lá, mas de qualquer maneira é uma história, né? Sim, não o balanço foi assinado pelo Deno Nogueira, que era o presidente, Lourenço Guimarães Monteiro, que era o chefe do departamento administrativo do Banco Central, eu era adjunto do Lourenço. E o contador, que era o Ataíde Costa, que assinou o balanço, né? Aí começou a história do Banco Central. Que, ou seja, de lá de 64 para cá, todos esses anos ele ficou praticamente vinculado ao governo, e aí depois do governo agora do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele acabou ficando independente, que é um marco também, né? Ele, de fato, sempre foi independente, viu? É que havia uma disposição da própria lei, própria lei 45, que determinava a autonomia financeira e administrativa do Banco Central. Eu participei desse tempo ainda. Depois passaram os anos, houve vários presidentes da República. Sim. E agora, finalmente, foi decretada, mediante a lei, a independência do Banco Central financeira, né? Então, aí começou. A minha passagem pelo Banco Central foi toda na área de mercado de capitais, que a lei que criou o Banco Central é de dezembro de 64. Em julho de 65, saiu a Lei 4.720, organizando o mercado de capitais no Brasil. Sim. Foi criado os bancos de investimento, foram regularizadas as financeiras, foram regularizadas a situação das corretoras, que as corretoras vinham do tempo do imperador, é um amigo do imperador. COAF, CVM, né? Isso bem recente. Né? Mais recente para cá, né? Distribuidores de valores que não havia, fundo de investimento e a Bolsa. Então, isso eram as instituições do mercado. Foi a área que eu me dediquei todo o tempo que fiquei no Banco Central, até ser nomeado diretor, onde encerrei minha carreira. Em 61, que eu encerrei a carreira no banco. Agosto de 61. Aí fui para o Rio, agosto de 61, e em fevereiro de 62 comecei essa trajetória exitosa que é exatamente o FEC, Fomento Comercial. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Como que surgiu, até para o pessoal conhecer, surgiu essa mudança de chave, né? O senhor estava no Banco Central e a gente conversou informalmente, né? Como que o senhor viu essa oportunidade? Porque foi uma inspeção do Banco Central no banco, certo, doutor Luiz? Eu queria que o senhor compartilhasse também, que é onde surgiu essa oportunidade do fomento comercial. E para os mais, a palavra mais corriqueira, a factory, né? Os bancos, a lei 4.728 de julho de 65, que foi que organizou o mercado de capitais, que não existia banco, regularização. Não havia mercado de capitais. Sim. Existia o sistema bancário e o resto... É que o Banco Central veio o sistema financeiro brasileiro, né? Exatamente, então era tudo, abrangia tudo. Então essa lei veio, foram criados os bancos de investimento. Os bancos de investimento foram criados mediante uma resolução 18 do Conselho Monetário Nacional de 1966. Resolução 18. Aí todos os bancos comerciais começaram a pleitear junto ao Banco Central carta patente concedendo para a fundação, a organização de um banco de investimento. Então, todos os bancos comerciais pediram ao Banco Central. Então, todos os bancos comerciais tinham seu banco de investimentos e as suas financeiras, tá bom? E a gente não tinha nenhuma experiência de banco de investimento no Brasil, né? Nenhuma. O banco comercial era aquele conto de duplicata, de cheque, não sei mais o que, não saía disso. Então, era uma novidade, um avanço grande na ocasião. Banco de investimento no Brasil. Copiamos muita coisa
Estados Unidos, a gente não tinha experiência. Bom, aí, isso foi em 66. Então, 2 anos depois, eu era adjunto do inspetor-geral, ele me chamava de Leite. Né? Leite, vamos fazer uma experiência. Como é que está funcionando o sistema de banco de investimento? E hoje eu posso falar, ó, escolhemos o Banco Bandeirante de Investimento, aqui em São Paulo. Então, o Bandeirante de Investimento, o inspetor foi lá, veio aqui em São Paulo, né, e pediu o balancete, a base da auditoria dele. A base da auditoria dele seria o balancete de 31 de maio de 1968. Então, ele com base no balancete, ele examinava as contas. Né? Bom, e quando ele pegou o balancete, que naquele tempo era um negócio desse tamanho, de papel, Sim. as contas todas ali, as rubricas eram preenchidas na máquina datilográfica, né? Quando o inspetor abriu, entre as contas do ativo realizável, constava financiamento de capital de giro. Colocaram um X em cima da datilográfico, colocaram factoring. Aí o inspetor chamou o contador e disse, olha, o que é isso? Disse, olha, isso aqui foi a determinação do presidente, você sabe, eu sou empregado, tenho que cumprir ordens, mas o que é? Não, tem um contrato aí. E mandou para nós. Então foi para mim. Então, primeira coisa que eu fui Chegou fazer... na pessoa certa. Primeira coisa que eu fui fazer, qual é a origem da palavra factory? A palavra factory é uma palavra latina, que vem do verbo facere, e tem o substantivo da terceira declinação, facto factores, que era o agente comercial dos romanos, 2.000, 3.000 anos atrás, Império Romano. Por que os romanos criaram a figura do facto? Porque como eles conquistaram vastíssimo território, distâncias geográficas imensas, idiomas diferentes. Então, naquele tempo, dificuldade de comunicação, o poder público de Roma decidiu colocar nos pontos estratégicos do vasto território a figura do facto, que era um comerciante de prestígio que pudesse se interrelacionar através de comunicações com os outros companheiros. Com isso, eles conseguiram manter íntegro o vastíssimo território, que era praticamente toda a Europa Ocidental hoje. Sim, que o Império Romano dominou 1.500 anos, né, doutor? No norte da África é a Britânia, que era a Inglaterra, que foi colônia romana. Sim. Muito bem. Aí, passados os tempos, caiu o Império Romano, veio Portugal, veio Espanha, a Holanda, o Reino de Vêneto, começaram a época dos grandes descobrimentos e usaram a figura do facto. Tanto que Portugal, 1400 e pouco, quase antes do descobrimento do Brasil, fez uma missão para a Índia, para Goa, que na Índia, que era uma colônia portuguesa, inclusive até recentemente. Sim. Lá, então, estabeleceram uma factoria, um centro comercial, deram o nome de factoria, exatamente. Então, a palavra começou, então, voltando à história do balancete. Então, a primeira coisa que eu fiz foi dizer que a palavra factory é de origem latina. Segundo, como o banco comercial não podia mais descontar duplicata, transferir duplicata para o banco de investimento. O banco de investimento não pode descontar duplicata. Então, o presidente bota aí facto, vamos dar um banho na fiscalização, vamos tapear esses caras, entendeu? Eu usava essa expressão, tapear esses caras do Banco Central. Só que deu azar, né? Deu azar que mandamos liquidar imediatamente essa conta, que já estava alguns milhões de cruzeiros. Na época, né? Não pagava imposto, não pagava nada, então aí começou a história do FEC. Nesse momento, esse balancete de 31 de maio de 1968, começou a história do FEC. Comecei a estudar. Aí o senhor aprofundou no tema para poder montar o FEC. Eu trabalhava na área de mercado de capitais, banco de investimento era a minha área, financeiras. Então, comecei a estudar por minha conta. Livros em inglês, a Itália já estava bem desenvolvida, na Itália, sim, entendeu? E comecei a estudar. Então, de 1968 até 1981, quando me aposentei, eu estudei o FEC por minha conta. Ou seja, o senhor ficou todo esse tempo no Banco Central, foi estudando, foi aperfeiçoando. Então, quando eu me aposentei, eu disse, eu não quero ficar em casa. Quero ter uma atividade. Qual é a atividade? Vou lançar o FEC do Brasil. Então, no dia 15 de fevereiro de 82, no Rio de Janeiro, fizemos uma assembleia, 11 companheiros. Fizemos uma assembleia, tem a ata de constituição assinada, está tudo documentado. Começamos, então, eu traduzi, então, a palavra factory
fomento comercial. Que eu tinha tido uma experiência antes do leasing, de 68, 69. Sim. O leasing começou a surgir. É E verdade. anúncios pequenos. Conheço o leasing, ninguém sabia que era leasing. Mas a gente mandava lá o auditor nosso, bater na porta, você batia a porta na cara do inspetor nosso, entendeu? Aí então o Banco Central teve que absorver isso. Então foram estudando. Chegou um momento que tinha que sair uma lei. Então, como é que vai ser o nome do leasing em português? Arrendamento mercantil. Então, com base nessa experiência, vamos traduzir logo o factoring para fomento comercial. Está aí hoje leis, normas do Banco Central, do COAF, Receita Que o Federal. Banco Central, e até pegando o ensejo do senhor, para quem está nos acompanhando, as factories são fiscalizadas pelo Banco Central. Então, o Banco Central pode Não, fiscalizar, O né? Banco Central não fiscaliza a gente. Mas ele pode, né? Não pode se você, por acaso, Tiver uma irregularidade, né? violar algum Violar alguma dispositivo coisa. da lei. Entendeu? Sim. É uma denúncia, ele instaura o processo administrativo, Aí ele pode pode ir responder. até para a justiça, como já tivemos casos da justiça, né? Sim, Por perfeitamente. exemplo, o pecado grave para o Banco Central é a captação de recursos, que é a lei que preserva esse poder, essa iniciativa privativa de banco e instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central. Porque o Banco Central sempre zelou pela rigidez do sistema, a Sim. saúde do sistema. Então, só pode realmente captar recursos quem tiver autorizado no Banco Central, para não poder entrar aventureiros e deturpar o Sim. mercado. Então, E também ter segurança, né, doutor? segurança. Segurança, também. credibilidade. Então, esses né? dois, bom. Então, aí começou a história. Que até porque naquela época, quem dominava eram os bancos de varejo, né? É. E aí foi uma divisor de águas, né? Porque entra o mercado, os bancos de varejo, depois veio as factorings, através da ANFAC. Que o senhor fala muito bem, sempre que a gente fala, Associação Nacional de Fomento Comercial. Exatamente. Porque se fala diferente, o senhor brigue, tá certo. Até para poder registrar aqui. E veio um divisor, porque o senhor teve que homologar isso no Banco Central. E foi um desafio muito grande também, né? Foi um desafio grande, porque o Banco Central relutou Não entendia muito. isso, né? Quer dizer, como vocês... É vedado a vocês fazer captação de recursos no mercado, então, depois de 6 anos, ele resolveu, então, reconhecer como atividade comercial não financeira. Que você compra direitos, é uma compra e venda mercantil, representado por um título de crédito, entendeu? Que é um bem móvel, entendeu? Então, essa foi a nossa grande... Depois de 6 anos, em 88, ficou reconhecido oficialmente. Então, Ou seja, praticamente 6 anos para poder homologar tudo isso. Então, a gente tem uma linha de atuação muito, muito firme, muito segura, preservando sempre aqueles que realmente praticam um negócio sério. Né? Então, é isso que temos feito ao longo desses anos todos. Né? E de lá para cá, né, doutor Luiz, até para quem está nos acompanhando, hoje temos mais ou menos aí quase, vamos colocar aí, 5 mil factorings, né? Acho que espalhados pelo Brasil inteiro, né? Porque tem muitas factories pequenas no interior. Vários tamanhos. Então, não querem pagar aquela mensalidade da ANFAC, então ficam no interior por aí, entendeu? Espalhados pelo Brasil inteiro. Naturalmente, são alvos, muitas vezes, de fiscalização das prefeituras. Quando o Banco Central descobre alguma coisa, autor, inclusive, tem processos criminais. Quem captar recurso sem autorização tem um processo criminal. Pelo menos nós temos um grupo que realmente atua dentro da absoluta legalidade, dentro das normas vigentes, as normas legais vigentes do país. E tudo isso todas essas normas são emanadas da ANFAC. Então, tudo que existe foi emanado da ANFAC. Tudo que existe nesses 43 anos. Então, surgiram já alguns aí que resolveram fazer alguma dissidência, mas a credibilidade é de quem está praticando a coisa dentro desses padrões. Aliás, e até, doutor Luiz, até deixar aqui registrado, para quem não conhece a FAC, vá conhecer, falo com o pessoal bem acessível para poder esclarecer todas as dúvidas. Tem que ter o registro da junta. O registro da junta comercial, na junta comercial, e na junta comercial vai estar registrado lá. Quem é o cotista, o que faz, o que não faz. E os recebíveis, quando a gente está falando aqui, só para deixar bem claro, são as duplicatas. Para aquele empresário, são os recebíveis, né, doutor Luiz? Nosso grande mercado. Isso, que são as pequenas e médias empresas que precisam muito desse suporte financeiro, desse capital de giro, né, que infelizmente não tem. E se não tivesse, eu até falei com o senhor, não tivesse hoje a factoring no mercado, infelizmente as empresas já tinham quebrado, e muitas, porque hoje praticamente, o senhor pode me ajudar, eu acho que roda por ano aí mais ou menos em torno de 250, 300 bilhões de reais em nós movimentações. Estamos girando o nosso sistema, né? Sim.
Total, passa um pouco de 200 bilhões. 200 bilhões de reais. Então, é Então, significativo, né? então, veja bem, nós tivemos esse trabalho todo, um grande feito nosso, um grande trabalho que nós fizemos foi o contrato de fomento comercial, Sim. que quando nós começamos, operávamos com base no sessão de crédito do Instituto Civil, do Direito No Civil. Código Civil, né? É. E aí nós tivemos algumas dificuldades na administração disso, com nós trabalhamos com título de crédito do direito cambiário. Então, a transferência do direito cambiário é o endosso. No Instituto do Direito Civil é a seção, é um instituto extremamente rígido, pouco flexível. Então, começamos a nos defrontar com algumas dificuldades e, então, tivemos a necessidade, eu, inclusive, liderei esse trabalho, a ANFAC, naturalmente, foi trabalho da ANFAC. E surgiu o contrato de fomento comercial, em 1988, baseado no Código Comercial. Artigo 191 do Código Comercial, compra e venda mercantil, pode ser objeto de transação mercantil. Bens móveis, títulos do governo, títulos de empresas, inclusive papéis, textualmente do Código Civil Código Comercial de 1900, inclusive papéis de crédito comercial. Então, papéis de crédito comercial são títulos de crédito, que no nosso caso é a duplicata, que é um título genuinamente brasileiro, né, que está agora sofrendo uma grande transformação, porque a lei da duplicata eletrônica é de dezembro de 2018, sim, e o Banco Central ficou encarregado de fazer a implementação. E não conseguiu fazer ainda uma série de problemas, dificuldade de interpretação. Foram criadas registradoras de recebíveis autorizados pelo Banco Central para dar força ao mercado, uma depuração do mercado, para evitar fraude e tudo mais. E com isso, o que vai acontecer? Todas as transações para terem validade, tem que estar registradas nessas registradoras de recebíveis autorizadas pelo Banco Central. Que a tecnologia está um pouco na frente da própria legislação, né? Então, isso vai ser muito bom, vai ampliar o mercado, vai dar condições de a gente desenvolver o nosso grande mercado, que é a duplicata. Naturalmente, hoje já existem outros instrumentos. Temos a nota comercial, CCB, contratos de outros tipos de contratos que nós atuamos na agroindústria, trabalhamos na indústria, trabalhamos no comércio, serviços. Então, a coisa progrediu demais. Então, com a expansão dos meios de pagamento, naturalmente, nós passamos do ambiente analógico, do papel, para o digital. Então, que naquela época eram cheques, eram duplicatas, eram border, hoje são remessas, né? São remessas. Então, passamos do ambiente analógico para o digital. E, naturalmente, o ambiente digital digitou o mercado todo, a economia do país. E é coisa de uma velocidade, eu costumo dizer, nós temos que ter preparo físico para acompanhar o frenético ritmo da modernidade. Eu estou aqui na frente de tudo isso. Né? Amém, doutor Luiz. E quais desafios, doutor Luiz, nesses 43 anos que o senhor vê que a ANFAC passou, que o senhor acha que o senhor gostaria de compartilhar os principais desafios? Bom, o principal desafio foi a gente consolidar essa posição nossa. Tá. Você vê, houve tudo que é novo, você tem que romper uma inércia. O novo, né? O novo, tudo que é novo, né? Então, essa foi a grande conquista nossa. Então, hoje nós temos empresas altamente estruturadas. Então, hoje a coisa evoluiu de tal forma, com essa evolução toda. Então, hoje o que é que nós temos? Mercado de recebíveis. O que é o mercado de recebíveis? São milhões e milhões de transações de compra e venda mercantil que se realizam diariamente nesse vasto território de extensão continental que é o Brasil. É verdade. Agora, quantos bilhões de reais que representa isso? Ninguém sabe. Então, esse mercado de recebíveis é gigantesco. Se a gente for analisar, né, doutor, se o senhor me permitir, praticamente, hoje nós temos quase 25, 30 milhões de empresas no CNPJ no Brasil, mais ou menos. Isso aí. Né? E nós trabalhamos com pequena empresa, né, então, que é exatamente os 20 milhões. São que é um mercado enorme que nós temos. 98% é tudo pequena e média empresa. Exatamente, né? Que a própria origem da atividade foi isso. Né? Perfeitamente. Que a gente for analisar que 90% dessas empresas são de capital de giro. Né? Exatamente. Capital de giro, que a nossa função é essa, dar todo o apoio necessário de gestão, que é a função do fomento Faz comercial. A compra desse recebíveis. E depois você compra o recebíveis. Então é uma atividade dicotômica, porque se divide em duas partes. Entendeu?
Então, hoje, por exemplo, então nós temos mercados recebíveis. Qual é o instrumento do mercado recebível? Fomento comercial, que é o que eu digo que é o gênero. E subdividimos, segmentou-se em espécies. O FREC, propriamente dito, FDICs, fundos de investimentos, direitos creditórios e securitizadores. Securitizadores. Esses 3 segmentos compram direitos creditórios, compram recebíveis de vendas de vendas realizadas a prazo. Sim. Recebíveis de vendas. Recebíveis de vendas, recebíveis a receber, aquela que tem na contabilidade, né? Então, isso que veio tudo daqui da ANFAC, veio as factories, veio a FDIC e a securitizadora. Esse tripé aqui, a tríade, ficou fortalecendo. A genética toda é essa, toda a nossa genética. Queira ou não, essa é a genética. Factoring, propriamente dito. Em cima você tem um fomento comercial. Factoring é uma espécie. FDICs, isso faz o quê? Compram direitos creditórios. É isso mesmo. Que isso realmente, até hoje, ainda existe alguma dúvida, entendeu? Em alguns setores aí. Por que é comercial? Porque você não capta recursos, você não faz empréstimo, não cobra juros. Mas como que você faz, então? Aquilo que eu digo, tá? Aquela dificuldade inicial de operar com o Instituto de Direito Civil, que está seção de crédito, era muito pouco flexível. Um instituto muito duro. E nós operamos com títulos de crédito. Sim. Títulos de crédito. Nas suas variados instrumentos, que hoje se multiplicaram os instrumentos. E a tecnologia também ajudou a minimizar também fraudes também, né, doutor? Muita fraude. Fraude, duplicatas frias, né? Então, e isso o sistema ajudou bastante o segmento, né? Muito. Também profissionalizou muito o segmento. Os profissionais que o senhor faz muito curso da gente comercial, né? Os próprios donos também das factories, dos FDICs, securitizadoras também, os gestores, né? Eles também acabaram se profissionalizando, isso também trouxe mais credibilidade para o segmento. Então, isso foi um avanço muito grande nessa linha do tempo, né? A minha grande preocupação que eu trouxe o Banco Central, da minha origem, né? Até da minha origem de seminarista, de estudar muito e tudo mais. Do Banco Central, inclusive, no Banco Central desenvolvemos muito essa parte. Criamos um centro de treinamento no banco, lá em Brasília. No meu tempo, hoje, está meio deturpado. Que treinávamos os funcionários, os auditores eram obrigatoriamente tem que fazer. Então, eu trouxe isso de lá, dessa minha experiência de vida. Trouxe essa bagagem, né? Toda essa bagagem. Então, por exemplo, quando fundamos a ANFAC em fevereiro de 82, em abril de 83, eu fiz o primeiro curso de agente de fomento, no sentido de aperfeiçoar a capacitação profissional dos nossos gestores, de todos aqueles que trabalham na nossa atividade, de todo o segmento. O operador, o gerente, enfim. Então, essa foi a minha grande preocupação. Tanto que hoje nós estamos aí com fizemos semana passada, 196º curso, 196 cursos. Sensacional. Está profissionalizando o segmento, fortalecendo o segmento e deixando um legado, né? Legado. Porque esse legado na linha do tempo que o senhor está deixando vai ter um resultado. E você vê com a revolução que houve, né? Veio a tecnologia, entendeu? Então, hoje nós temos uma grade disciplinar de 25 cursos. Então, tem curso especializado. Por exemplo, temos um curso que lançamos não tem nem 2 anos, FDIC no agro. Foi o maior sucesso que nós tivemos. Que o agro é uma demanda intensa, porque você tem o FDIC, que é complexo, mas o agro, que é mais complexo. Como é que você vai fazer essa junção? Como é que você opera essa estrutura, entendeu? Então, foi uma ideia assim, felicíssima que nós tivemos, iniciativa da ANFAC, lançando isso, entendeu? Contamos com excelentes colaboradores. E a ANFAC está sempre inovando também, né, doutor Luiz? Não paramos. Está sempre inovando, trazendo essas inovações, aperfeiçoando, trazendo as novas gerações para poder agregar, tecnologia também. Muita tecnologia. Eu também estive lá presente com o senhor, batendo um papo lá, a gente vê esse avanço. Eu acho que também a conscientização dos líderes também do segmento ajuda também a fomentar isso, né? Exatamente. Fazer um segmento mais sólido, forte, e isso consolida. Mas eu queria até, aproveitando, puxando essa linha, como o senhor está vendo essa parte do Real Digital? Porque o Real Digital está aí prestes a ser lançado, né? Para os próximos anos, aí, se não for ano que vem aí. É o Drex. O Drex, perfeitamente. O Real Digital. O Drex está começando agora, os primeiros ensaios, o próprio Banco Central está fazendo algumas experiências, entendeu? Que realmente também foi iniciativa. Que o Pix foi um grande avanço e agora o Drex, né? Graças ao nosso presidente, sempre uma honra seja feita esse rapaz, para mim é um rapaz. Roberto Eu trabalhei com o avô dele, né? Ele teve essa iniciativa, entendeu? Ele
deixou um legado Sensacional. importantíssimo. Muito bom mesmo. Independente de Aliás, qualquer conotação política, ideologia, ela tem, Perfeitamente, esquece doutor. isso, gente, esquece isso. Aliás, o senhor falou muito bem, doutor Luiz. A gente tem que separar que o Brasil é único para todos, independente de partido político. E aqui entre crenças, raças, religiões, etc. Só que a gente tem que ressalvar que ele fez um excelente trabalho. Muito. Um excelente trabalho. Tanto é que nós estamos com a taxa Selic a 14,25, a inflação altíssima, e ele estava tentando segurar, achar aquele equilíbrio, junto com o Guedes naquele momento da economia. Exatamente. Esse momento também, porque ele é eu muito acho técnico também, ele é mestre da muito, PUC. muito. Eu enfim. tenho grande admiração pelo Sim. Galípolo, viu? Realmente ele tem Galípolo demonstrado ser um técnico muito firme, mostrando que a função da Selic é importante. Não adianta você... vamos baixar os juros para 2% ao mês, a inflação disparando, o governo gastando tudo que pode e que não pode. Não há dúvida. Então, o que você tem? Política monetária de um lado e política fiscal de outro. Certo. As duas têm que trabalhar alinhadas. O que adianta você segurar daqui e esse aqui disparou? Então, tem que aumentar os juros. Isso que o povo não entendeu ainda, certo? Determinadas pessoas. Perfeitamente. É que eu acho que o peso também, doutor Luiz, se eu me permitir, é que o Roberto Campos ele vem ainda com uma linha Bolsonaro, e como a gente está meio nesse momento difícil do país na parte política, e o Galípolo ele veio com um lado da situação, que é do Lula. Então já baixou aquela pressão. E ele está olhando tecnicamente. Exatamente. Então acho que a gente tem que analisar esse equilíbrio né, com a inflação, ele aumentou um pouco. E isso automaticamente ele vai ter que ajustar isso aí. As contas públicas estão complicadas também. Muito complicadas, muito complicadas. Mas assim, passou o bastão para melhorias do país, né? Esperamos que esse legado do Roberto Campos continue aí nas próximas gestões dos próximos presidentes dos bancos centrais. Mas, voltando do Drex, o que o senhor acha? O que o senhor acha dessa mudança? Porque o Pix foi um avanço. Só que o Drex, ele vai vir num avanço, porque tá tudo ficando digital, mas como vai ficar isso no nosso segmento, no dia a dia? Como o senhor vê isso? Vai ser uma implementação difícil, viu? Sim. Muito complexa. Eu vejo porque... Você vai ter que mexer nos meios de pagamento. Perfeitamente. Como é que você vai administrar isso? Não é mais real, é o Drex. O que é o Drex? O Drex é digital, ou é real, ou é Drex, ou é 100% digital, né? É eletrônico. E o X, o que é o X? O X é o símbolo da modernidade da internet. Sim. Então, e da multiplicação. Exatamente. Então, Drex é digital, real, eletrônico e X. É isso aí. Só que o que acontece? O que eu vejo, até para compartilhar, que existe aquele medo, a mudança da tecnologia é natural, porque tem inteligência artificial vindo forte, né? Isso não tem como a gente escapar. Mas se a gente for analisar que o Pix foi um grande avanço, a rapidez, hoje você faz um Pix em segundos para conta no sábado, domingo, não tem, já extinguiram o DOC, que tinha muito DOC, né, doutor Luiz? Acabou. Já não existe mais. O cheque não existe mais. Hoje é o TED e o Pix, que também o TED já está sumindo, está ficando o Pix. A grande dúvida, e aí queria compartilhar quem está nos assistindo, que é o seguinte, hoje a gente pegar o pequeno comerciante, vamos pegar lá no centro da cidade, compartilhando aqui, o senhor tem muita experiência. Pegar lá na 25 de março. 25 de março, Brás, Paris. Hoje, infelizmente, até por uma sobrevivência que a carga tributária é muito elevada, existe uma situação onde o comerciante ele vai se administrando na gestão dele. Faz uma meia nota, faz um negocinho ali, um ajuste ali, por quê? Uma adequação. Com o Drex vai acabar tudo isso. Ou seja, vai acabar com a economia. Ou vai transformar a economia. Né? Então, eu acho que é lógico que eles vão ter um momento crucial. E tem que ser uma decisão muito sábia, com muita prudência. Muito técnica. Sobretudo muito técnica. Perfeitamente. Porque nesse período, lógico, o Banco Central, como toda mudança, ele coloca um prazo de 5 a 10 anos, com até mudança tributária, né? Reforma tributária teve esse período de 10 anos de implantação. Provavelmente deve acontecer isso com o Drex. Agora duplicado também, vai ter um prazo. Também, perfeitamente. Já começou. Agora foi aprovada a convenção, tem 6 ou 7 registradoras que já foram aprovadas, que atrasou muito também a implementação disso. Sim. Por causa da convenção. A interoperabilidade, tem que haver isso tudo. E, naturalmente, os registradores, cada um puxando para o seu lado, seus interesses, não é isso? Certíssimo. Então, até achar um equilíbrio dentro dessa relação. Então, agora, 28 de novembro, conseguiram estabelecer isso. Então, agora começou realmente... Então, vai ser uma aplicação de longo prazo. Entendeu? A aplicação da duplicata eletrônica. Eu acho que vai ser um grande avanço. Tecnologia, entendeu? Inovação, porque eu costumo dizer que tecnologia
Aí tem que ser uma inovação, porque não existe tecnologia sem inovação. E rapidez, né, Que é doutor? rapidez. Então, toda tecnologia se funde em quê? Em buscar novas soluções para os problemas que existem. Não há Novas dúvida. soluções. Soluções para todo o ecossistema, né? É. Para o cliente que está precisando, para o Factor FDIC securizador que precisa ter segurança e credibilidade até para os cotistas, Exatamente. É. e para que essa rapidez da informação, do dinheiro, da circulação seja mais ágil, né? Isso é Então, importantíssimo. veja bem, aquilo que nós começamos há 43 anos, hoje já está numa trajetória assim, realmente espetacular, né? É bom que nesses 43 anos que o senhor está na frente da Anfac, isso parece que começou ontem, né? O senhor está jovem, Muito obrigado. está bem acelerado, né? Muito obrigado. A nossa equipe aqui que está vendo, acompanhando a gente, depois, se o pessoal quiser aparecer, a gente compartilha, né, doutor Compartilha Luiz? está aqui. É. Porque o pessoal vale ouro, o pessoal vale ouro. Ô, doutor Luiz, até fazendo uma analogia, até explorando um pouquinho mais, como que o senhor está vendo, fazendo uma análise? Porque, por exemplo, se o senhor estiver errado, o senhor me corrija, por favor. Hoje o PIB brasileiro está em torno de 3 trilhões de dólares, mais ou menos. É. Se a gente for analisar que a representatividade da Factoring FDIC securizadora é praticamente 60% do PIB. 60% do PIB. Por quê? Se a gente pegar que as grandes empresas, elas são mais ou menos 200 mil no Brasil. Acho, se não estiver errado aí, o senhor pelas informações. Então, olha o impacto que a Factoring, as securitizadoras e os FDICs têm dentro do PIB. É muito relevante. São praticamente 1 trilhão. Se a gente pegar hoje, eu acho, se não estiver errado, são 600 bilhões, quase menos, acho que a gente vai bater esse ano aqui quase 3.030, 3 mil e poucos FDICs dentro da CVM, da CVM. Os FDICs você está dizendo de geral, de outros segmentos. Fora as factorings. Nós temos os nossos FDICs, mas tem os FDICs de indústria, de comércio, tem tudo. Perfeitamente. Não é só nosso. Perfeitamente. Então, é um número... Uma coisa que tem que ficar bem claro, que a gente fala FDIC é da Anfac, não é da Anfac, é do FAC. Hoje o FDIC grandes empresas têm seus FDICs e tudo mais. É que a Anfac faz um trabalho brilhante, né, doutor Luiz? Na frente do senhor, liderando esses 43 anos, mostrando as inovações normativas, as mudanças, inovação, conscientizando, treinando os agentes de fomento comercial. Né? Porque hoje você tem que saber o mínimo para poder abordar um cliente, o que é a necessidade daquele segmento. O senhor falou do FDIC da agro, né? O agro está pegando muita força, representa um impacto gigantesco no Brasil. Né? Teve essa discussão anteriormente agora, algumas semanas atrás, sobre o Plano Safra, né? Que impacta diretamente dentro do setor. E inevitavelmente que as factorings e todo o segmento, inclusive os bancos também, que fomenta tudo isso, se os bancos fecharem a torneira, o negócio fica muito complicado. Hoje somos o mercado de crédito hoje. Sim. Quem está predominando praticamente é o mercado de capitais, as operações de mercado. Sim. Aquele crédito tradicional de bancário está sendo ultrapassado. Quer dizer, o avanço é tão grande, entendeu? Que os novos instrumentos de crédito que nós temos a nota comercial, os CCBs, temos os contratos que são de serviços que são negociados no nosso mercado. Então, a duplicata também vem, que é o nosso grande papel, para reforçar todos esses mercados. Porque você veja bem, o Brasil tem dimensões continentais, uma diversidade cultural enorme. Então, como é que você vai conjugar tudo isso? Vivemos momentos de transformações profundas em todos os sentidos da vida. Então, nós temos que conciliar inovação com tradição. Certíssimo. Então, isso que eu costumo sempre salientar nas minhas conversas. Então, um continente, o Brasil é um continente. As diversidades culturais que existem. O problema cultural do Brasil é um problema sério. Quer dizer, a educação sempre relegada a um plano inferior. Quando os outros grandes países que se desenvolveram, eu cito sempre o caso da Coreia, né, que teve uma guerra, hoje é um modelo para o mundo, em termos de cultura, em termos de educação. O IDH do Brasil é absurdo, né? É absurdo, é absurdo. Então, é uma luta que realmente eu estou muito empenhado nesses cursos que eu faço. Às vezes sou criticado, mas temos que fazer, gente, temos que fazer, preservar, aperfeiçoar cada vez mais os meios de capacitação profissional. Insisto muito nisso. Naturalmente,
sempre acompanhando a evolução. Nós estamos na era digital, né? Sim. Inteligência artificial. Eu tenho algum receio, porque realmente a inteligência artificial acho que não é uma ferramenta, é um agente que pode transformar o mundo, né? É verdade. Então, Depende como você usa, né? como você usa. Então, a inteligência artificial não é ferramenta, é algo muito mais profundo, muito mais importante, né? O que eles realizam, né? Você vê, pode transformar o mundo em minutos. É verdade. Ô, doutor Luiz, o senhor que já passou por vários planos, vários presidentes, transformou e deixou um legado via Banco Central, não só por causa da ANFAC, e também o tempo que o senhor estava lá. Como o senhor está analisando todas essas mudanças? Como o senhor está vendo o Brasil, esse cenário econômico, inflação? Como o senhor está enxergando pela experiência que o senhor tem? Bom, eu sou, por natureza, otimista, né? Então, com tudo isso que existe hoje aí, não vamos entrar em ideologias, Sim. com tudo isso que está aí, você vê que o Brasil cresce às custas de quê? Da iniciativa privada. Sem interferência da política, ele já vai sozinho. Você Né? vai sozinho. Entendeu? Eu tenho um grande amigo meu, alemão, ele é alemão, mora na Alemanha, foi diretor do Deutsche Bank, somos amigos há 40 anos, ele vem sempre ao Brasil. Ele fica louco da vida. É um país fabuloso que vocês têm, tem tudo para liderar o mundo. Tem tudo, Brasil, tudo. Naturalmente, a gente tem algumas injunções Mas a diversidade. Diversidades que, naturalmente, mas independente disso, estamos crescendo, viu? Desde menino que eu acompanho futebol, né? Meu avô foi jogador de futebol, né? Sim. Nos tempos dos ingleses que fundaram uma fábrica de tecido no Rio, meu avô jogou o time do Bangu, que era todo de ingleses. E meu avô foi um dos primeiros jogadores, jogou, o pai da minha mãe. Não foi nem o Charles Miller, já foi o... Então eu desclassifiquei o Charles Miller, entendeu? Porque ele. Meu avô contava que ele, depois ele trabalhava na fábrica, chegava aquelas caixas de algodão como matéria-prima, dentro tinha chuteira, bola, camisa, isso em 1800 e não sei quando, muito antes do Charles Miller. Então, é um dado que realmente pouca gente conhece, não é mesmo? E eu, naturalmente, desde menino era louco por uma... Até o padre me convenceu para ser padre porque eu jogava de bola, estava de bola. Só que o padre quebrou a cara, me desculpe. Que é isso, doutor Luiz? O senhor está em casa. Mas aí aqui, o que aconteceu? Tivemos a Copa do Mundo rapidamente, né? Não, em 1938, na França, o Brasil foi desclassificado no primeiro jogo, vieram embora de navio, 15 dias dentro do navio, e a primeira Copa do Mundo seria em 1950, no Rio de Janeiro. Então foi construído o Maracanã. Que em 1950 nós passamos aquele bico junto do Uruguai, né? Então, foi construído o Maracanã. Uma tristeza. Foi inaugurado o Maracanã em julho de 1950, paulistas e cariocas. Sim. Eu estava lá no Maracanã. E um mês depois começou a Copa do Mundo, Brasil e México. Primeiro 4-0. Brasil e Suécia 5-0. Brasil e Espanha 6-0. Que nessa época o estádio conseguia colocar 200 mil pessoas. Colocava o cara da geral, aquilo era aquela multidão ali embaixo. Né? E todo mundo se respeitando, não tinha briga. Não tinha nada. Todo mundo que nem o senhor elegante de terno, respeitando o seu chapéu, as mulheres também. E hoje você coloca 50 mil, os caras se detonam dentro do estádio. Né? Bom, aí jogaram aqui no Pacaembu, em São Paulo, 1950. Brasil e Suíça. Empatou 1-1. Foi um escândalo. O ferrolho suíço travou o Brasil. Até hoje o Brasil tem complexo quando joga com a Suíça. Aí parou. Sim, sim. Bom, aí voltaram traz aquela cicatriz, né? Voltaram para o Rio, jogaram contra a Iugoslávia. Antigo, o Brasil ganhou 2-0. E afinal, aquela tragédia, né? Brasil. Foi um marco muito grande. Bom, doutor Luiz, até explorando um pouquinho aí, antes de fazer esse papo da resenha, que eu vou sugar muito o senhor, porque o doutor Luiz gosta muito de futebol, a gente vai compartilhar. Mas assim, eu queria ver a visão do senhor, até para quem está querendo iniciar, o que o senhor entende, e até pode deixar de dicas, quem quer empreender? Bom, primeira coisa do empreendedor, tem que ter coragem. Primeira coisa, entendeu? Então, eu acho que você tem que ter coragem de enfrentar todos os desafios. Porque eu costumo dizer que o empreendedor do Brasil é um herói, né? Não, ele é um gênio. É um gênio. É um gênio, então, herói. Eu acho que realmente a primeira coisa... Todos os adjetivos, o empreendedor brasileiro é assim. É um herói, é um gênio que realmente sobreviver
com Não é essa fácil. carga tributária, com o problema que nós temos, é um herói. Bom, Não há então, dúvida. no nosso caso, por exemplo, nós temos hoje os nossos cursos exatamente preparatórios, que o bom caminho que ele pode seguir é fazer o nosso curso. Ele tem todas as diretrizes, todas as orientações, naturalmente, ele tem que dispor de um certo capital. Então, hoje a coisa está bem facilitada, entendeu? Principalmente hoje com os FACTs, que ainda tem uma carga tributária pesada, está havendo uma migração do FACT, propriamente dito, para as securitizadoras, que é um grande negócio. Sim. Você não precisa ter um grande capital, pode ser o capital simbólico, e aquele capital que você teria para aplicar na sua carteira, você aplica na compra de uma debênture, você está oferindo também um rendimento em cima daquilo. Então, Que também o FDIC tem uma vantagem que não tem IOF também, né, doutor Luiz? Isso ajuda não bastante tem no o impacto. F, o segurador não tem o F, Sim, e sim. saiu agora em agosto de 2022 e 22, 24, 22, marco regulatório das seguradoras. Quer dizer, então, você não tem hoje PIS e COFINS, que é uma barbaridade, um peso no nosso fator de compra, é um Que peso. olha, eu tive até também, não sei, o senhor também convidou um tempo atrás, né? Para quem está nos acompanhando, o doutor Luiz Visgana Martins, que eu estive lá presente também, ele está falando exatamente sobre IOF. Exatamente. Ele bateu nessa tecla que o IOF, que hoje é uma arrecadação gigantesca no governo, né? E ele Então, falou que não deveria cobrar das factories, não, mas não era, infelizmente. totalmente ilegal. Então, foi para o Legal. Supremo, infelizmente, o Perfeitamente. Supremo, que era negócio de governo. Só para registrar que as pessoas estão acompanhando, né, doutor Luiz? São muitas Sim, informações. mas nós importante. começamos sem IOF. De repente, Sim. em 89, mais ou menos, que começaram. E não tive jeito de tirar isso. Não tira mais, até. Bom, o resultado hoje. Quantos bilhões que o IOF representa na operação, né, doutor? E o peso da carga Não há tributária, quer dizer, pesa no pequeno empresário, que é o nosso mercado-alvo. A própria origem da atividade, né, começou nos Estados Unidos, com a independência americana. Os ingleses, quando colonizaram a América, usaram a figura do factor, que era um agente comercial, os romanos. Perfeito. Exatamente para desenvolver a economia da colônia. E com a independência americana, assim, desenvolveram a economia da colônia, instalando no território americano, da colônia, a indústria têxtil, 1600, 1700. Com a independência americana, havia um facto muito rico em Nova York, que o facto era um consultor, dava consultoria, administrava. Esse facto, então, começou no exercício da sua atividade, consultoria, ele selecionava os compradores, os sacados, os compradores das mercadorias da pequena indústria têxtil, que era o mercado que preponderava, o FEC que nasceu aí. Então ele dizia, esse é bom pagador, esse não vende para eles. Então ele começou a fazer uma experiência. Para aqueles que ele selecionava, para as empresas, indústria têxtil dele, que tinham boa liquidez, ele pagava à vista, mediante um deságio. Aí surgiu a primeira operação de FEC, que é exatamente a prestação de serviço, mais a compra dos direitos creditórios. Então essa é a nossa atividade. A origem da atividade é pequena indústria, pequena empresa. Hoje não, pequeno empresário. Né? Sim, pequeno médio empresário, né? É isso mesmo. Então, essa é a atividade nossa. Tem uma trajetória exitosa e irreversível. Estamos aí na luta. Que o senhor com maestria conduz com muita categoria todos esses anos da ANFAC. Mas eu até queria explorar um pouco o senhor, Pode até para quem explorar. está nos assistindo, doutor Luiz, o jovem. O jovem que olha para o senhor, tem muita tradição, tem muita história, tem muito conhecimento, passou por vários planos, tem muita bagagem. Que dicas que o senhor pode deixar para esse jovem e falar assim, pô, eu me espelhei no doutor Luiz, eu quero escutá-lo porque é muito conhecimento. Eu acho que, fundamentalmente, o jovem tem que se convencer de uma coisa, ele tem que se preparar intelectualmente, fazer seus cursos normais. Hoje, no meu tempo, era primário, ginasial e colegial. Né? Então, Hoje é fundamental a 1, 2 e mesma 3. coisa. Né? Fazer seus cursos, se dedicar a isso, levar a coisa com seriedade, porque hoje a juventude hoje está preocupada com problemas mais levianos que você possa imaginar. Não tem o jovem hoje não tem mais aquele ideal, está dependendo do pai, da mãe, não sei o quê, né? E ele tem que pensar o seguinte: o pai e a mãe vão passar, ele tem que sobreviver. Então ele tem que botar na cabeça isso: eu tenho que me preparar intelectualmente para a minha vida, que eu vou construir uma família, entendeu?
para você, então, poder, como disse, a diversidade cultural do Brasil. Então, nós temos que lutar por isso. Haver maior investimento na parte de educação, na parte de preparação, porque você vê esses preparação de vestibular. Concurso preparatório, né? Então você tem que se dedicar a isso. Estudar, para você garantir o seu futuro. Fora isso, você não garante nada, entendeu? Eu digo por minha experiência, que eu levei sempre muito, como estou levando até hoje, estudo muito, leio, entendeu? Escrevo muito, faço palestra, viajo o Brasil inteiro, no sentido de mostrar para o pessoal, gente, o futuro é de vocês, mas tem que se preparar para isso. É isso aí, mesmo. Ter coragem. Ter conhecimento, ter conhecimento, conhecer, estudar. Entendeu? Hoje ninguém tem, naturalmente você tem exceções. Você vê que algumas reuniões que a gente vê desses cursos preparatórios, coisas, tem gente que estuda, se dedica, né? E eu acho que é esse o caminho. Que bom. E o que motiva o senhor? Você fala assim, hoje, pela experiência, o motivo o senhor? Fala assim, hoje eu levanto, vou para um FAC, participa de todo... Pessoal, ele participa de todas as aberturas dos agentes de fomento comercial. Todos. O senhor faz abertura. Todos. No Brasil inteiro. Onde for, o doutor Luiz está lá. Estou viajando. Ele está viajando. Então, é exemplo de vida, de profissionalismo, de dedicação e de amor à profissão. Porque se você não tiver amor à profissão, não tem como, né, Luiz? Não tem como. Mas o que motiva o senhor? Com toda essa bagagem e experiência que o senhor tem? O que me motiva é exatamente, não posso parar. Eu tenho que continuar trilhando esse caminho. É o que me dá a vida, que me dá essa vitalidade. Quer dizer, aconteceu outro dia, eu estava indo para Brasília, né, no avião, estava sentado na primeira fileira e as aeromoças discutindo ali, negócio de idade, eu ia indiscretamente participando da conversa. Houve uma hora de a velhice, envelhecimento, o que o senhor acha da velhice? Olha, não existe velhice. A idade, você não envelhece pela idade, você envelhece pela sua cabeça. Aí vem a longevidade. Eu estava sentado na primeira fileira, ela chegou, o senhor me permite? Passou a mão, o senhor faz botox? Eu falei, não sei nem o que é isso, minha filha. No avião. Recentemente, uma viagem para Brasília. Então, é um exemplo que eu quero dar para a juventude, para esses jovens, que é o futuro do Brasil. Esse país é grande, gente. Vocês têm tudo para ser... País rico, né, doutor? País rico. Em todos os aspectos. Eu já cumpri grande parte da minha missão e a missão de vocês, quer dizer, as gerações que se sucedem. Eu vejo lá no nosso curso, o curso que nós fizemos há 40 anos atrás, eram os pais, hoje já são os filhos, até netos, que estão nessa nova geração. Eu avaliei isso pelos cursos que nós fazemos. Sabe, meu pai meu avô trabalhou, fez o curso aqui. Você é daquela primeira geração também, ainda que seja bem jovem, né? É que eu tô jovem, né, doutor Lê? É muito vinho que eu tomo, né? Que nem o senhor. É vinho, Eu tô seguindo o caminho do senhor. Tomar vinho, chegar nessa idade com muito vinho. Que até o senhor comentou comigo aqui para compartilhar, que o senhor chegou no médico, queria até que o senhor compartilhasse. O senhor falou o que pro médico? O médico falou assim, pô, eu vim aqui prescrever, e aí o senhor falou o que para ele? Não, eu faço periodicamente o exame, né? Ele dá aquela lista de nome de exame, né? O laboratório, ele vai ticando, né? 10, que negócio da 10, nota 10, eu disse, doutor, e aí? Parecia a escola de samba, né? 10. E aí, o que é que só... Ele faz, olha, mais uma frustração, não consigo prescrever um remédio para o senhor. Mas aí me deboche, toma aquele remedinho seu da noite, muito obrigado, doutor. Então é isso, gente, a vida. E o remedinho qual que é, doutor Luiz? É o vinho, né? O remedinho da noite, né? Então, gente, aqui um tom bastante jocoso, nós estamos levando a coisa, mas é uma lição de vida para vocês. Isso é sensacional. Quer dizer, eu não sinto a idade, não tenho dor de cabeça, não tenho cansaço, não tenho nada. Não tomo remédio. Quero viver mais alguns anos, transmitindo essa experiência, tudo isso que eu pude colecionar. Vitalidade, e o senhor sabe muito bem, até estou registrando aqui, o senhor inspira muitas pessoas. Muitas pessoas se inspiram no senhor para chegar na capacidade, talento, conhecimento, sabedoria, para que chegar nessa linha aí. O senhor está deixando esse legado também para os jovens e para qualquer geração, que quando você faz o que ama e se dedica e faz, esse é o legado da nossa vida, né? Nós estamos de passagem aqui e o senhor está fazendo muito bem, né? Mas, doutor Luiz, até para pegar esse ensejo gostoso do bate-papo, qual a parte mais inusitada que o senhor passou na profissão? Parte mais inusitada? Porque eu sei que o senhor já passou várias.
Mas pegar aquela que fala assim, não, eu tenho que compartilhar essa aqui, porque essa daqui foi uma coisa muito inusitada que eu passei na profissão. Uma vez eu tive um chefe no banco e que ele era meio ranzinza, sabe? Rabugento. Rabugento. Então ele chegou um dia e disse, escuta, por que você estuda tanto latim, até grego, eu estudei, né, no seminário, até grego, eu escrevo em grego, entendeu? Bom, estudou direito, continua estudando, mas por quê? Eu falei, meu chefe, isso aqui é a minha vida, tá? Porque você tem que largar isso, vamos trabalhar aqui, ó, eu estou trabalhando, estou inclusive servindo ao banco nesse sentido, quer dizer, você vê a mentalidade dessa pessoa que, naturalmente, de uma outra geração. Perfeitamente. E vê, realmente, eu primo por isso, entendeu? Leio muito, escrevo muito, faço muita palestra. E todos nós, o que é que faz? Erramos demais. Então, o acúmulo desses erros que você tem os acertos com a experiência que você tem. Costumo dizer, ter humildade, você sempre ter humildade. Ouvir, ter a paciência de ouvir, humildade de ouvir, para você ter a sabedoria de agir. Perfeito. Então é isso que eu acho. Humildade. E a sabedoria é um ingrediente tão relevante no mundo de todo mundo. Se todos levassem com sabedoria e humildade, o mundo estaria melhor, né, doutor? Eu não tenho nenhuma presunção. Ouço todo mundo, companheiros de trabalho, subordinados, os empresários. Ouço todo mundo. E, naturalmente, vou retificando, corrigindo os caminhos, as minhas orientações de acordo com aquilo que eu estou observando. Entendeu? Então, essa que tem sido minha grande diretriz da vida. Entendeu? E é um grande legado, tanto é que eu estou registrando aqui Memória, Visão e Esperança, do Dr. Luiz Lemos Leite, né? Depois a gente vai sortear esses 2 livros aqui para os interessados do assunto. Tem muita bagagem, história, conhecimento aqui. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, estou registrando aqui. O Dr. Luiz gentilmente trouxe aqui para sortearmos. E parte dessa história, né? Uma parte dessa história. Parte, né? Uma parte, né? Naturalmente. Uma página, doutor Luiz, porque a bagagem é muito grande. Tem que fazer. Ô, Fran, eu tenho que comentar, Fran. Porque é o seguinte: é tanto conhecimento, tem que fazer 10 episódios. Porque um episódio é pouco. Tem que fazer mais episódios, né, doutor Luiz? Aliás, o senhor tá sempre convidado, né, doutor Luiz? Quando vocês quiserem falar assim, chama o Fratello aqui para gravar, as portas estão abertas. A gente grava, lança, fala dos cursos. O que o senhor quiser e a gente puder agregar para a Anfac, estou registrando aqui, está sempre de portas abertas. Eu vou também na Anfac também, como gentilmente o senhor me convidou. A casa é sua. E a gente registra também esses momentos até para poder compartilhar e disseminar mais ou menos o assunto. Mas a hora vai passando, o papo é muito gostoso, mas também, doutor Luiz, as pessoas precisam conhecer quem é o doutor Luiz fora do trabalho. O que o doutor Luiz gosta fora do trabalho? Porque atrás de um CNPJ tem um CPF. E as pessoas que gostam muito do senhor, e eu fico muito lisonjeado de estar aqui, tendo essa oportunidade de compartilhar um pouquinho dessa história e tanta bagagem, eu queria saber um pouquinho do senhor, num bate-bola bem rápido, algumas coisas que o senhor gosta fora do trabalho. Por exemplo, um prato predileto. Qual que é o prato predileto, doutor Luiz? Meu prato predileto seria um bom prato de... Eu gosto muito do camarão com... Como é que chama aquele prato que vem camarão, peixe, entendeu? Ah, uma paeja? Uma paeja. Pô, sensacional, Gosto uma bela muito. paeja. Gosto muito disso. Quer dizer, eu gosto de tudo, viu? Para mim não tem restrição de Mas alimento. a paeja é aquele que fiz o senhor. Uma bela pasta, né? Uma bela pasta também, entendeu? Então eu gosto de tudo. Acompanhado sempre de um bom vinho. Entendeu? É isso que eu falo pro senhor. Gosto muito de esporte, todos os esportes. Gosto demais de esporte. Hoje, naturalmente... O senhor faz caminhada? O senhor faz caminhada todos os dias? Eu caminho em casa, vou na sala... Ou vai para a Anfac ou vai para casa? A Anfac é o andar inteiro, então eu ando várias vezes ali. Ultimamente, realmente, estou muito relaxado. Minha mulher não, está relaxado, o senhor está dando briga comigo, bebida. entendeu? Eu realmente acho, sempre fui de esporte, sempre nadei muito, entendeu? Tá. Joguei sempre os 2 braços quebrados de futebol, os 2 braços. Esse aí quebrei depois de aposentado. O esporte que o senhor gosta é futebol? Futebol eu gosto, entendeu? E natação, que o senhor faz também? Eu gosto de natação, entendeu? E gosto de passear, gosto de um bom papo com os amigos, depois um happy hour com um bom vinho. É a minha delícia, viu? Delícia, entendeu? E o vinho é a bebida do senhor, né? A bebida... O senhor toma um uísque, difícil? Não, uísque não bota... Nada disso? Não, para mim é veneno. Só vinho. Entendeu?
só vinho. O vinho realmente é um remédio, né? É a bebida dos deuses. Deus, exatamente. Os deuses eram sábios, mais sábios do que nós, né? É verdade, doutor. Então, Porque o vinho, ele oxigena o sangue, né? é, E o coração. o coração também. É isso Então, mesmo. essa é a minha vida, uma vida, graças a Deus, já estou na terceira mulher, né? Terceira mulher. É. O senhor tá aqui no Roberto Carlos. É. O Bom, não Roberto sei se Carlos Roberto- tá quase bom, ali, o né? Roberto Carlos é outro caso, né? Não. Bom, o Sim, primeiro mas- caso eu me divorciei, entendeu? Era funcionária do trabalho. Minha primeira mulher. Tivemos 3 filhos, me divorciei quando eu trabalhava no banco também. Ela era funcionária da Sumoc. Eu conheci, casei com ela, vivemos 25 anos. Quando nos aposentamos praticamente juntos, cada um tomou seu rumo na vida. Infelizmente, já é falecido. Me casei com uma moça, que era 30 anos mais moça que eu, que me ajudou a fundar a FAC. Que legal. Então, tivemos um filho que Uma mora... história pessoal e profissional, né? Então, ela ajudou a fundar a FAC, nos casamos, tivemos um filho. Esse filho mora hoje em Florianópolis, teve 2 meninos gêmeos que são lindos, netos lindos. Está com 40 anos. Infelizmente, no sábado, dia 26 de 22 de março. Agora fez 26 anos que ela faleceu. Nossa. Então, agora estou vivendo com uma outra moça. Vivemos muito bem. Está em Brasília hoje, porque hoje está fazendo uma semana que nasceu uma netinha dela. Que legal. Que são meus netos também. Parabéns, né, doutor Luiz? E tem uma outra filha também, que em dezembro teve o primeiro filho. Meus netos chamaram de vó, entendeu? Meus netos. Então agora eu incorporei os meus, então eu estou com 10 netos e 6 bisnetos. Amém. A minha vida é essa. E o senhor é muito família também, né? Pelo que eu conheço, o senhor é muito É. família. Viajei demais, viajei o mundo inteiro. Já estive no Alasca, já estive lá embaixo em Punta Arenas, estive na China, Hong Kong, participando de eventos do Factory. Tem uma entidade chamada FCI, Factory Chain International, que lidera o mercado do mundo. É uma poderosa. E aí eles fazem anualmente, congresso anual. Então, eu já tive em vários congressos, eu tive em Hong Kong, estive na Ilha da Madeira. E agora, o próximo congresso, o ano mesmo, vai ser no Rio de Janeiro, em junho. E o senhor está lá? Estarei lá. Então, Amém. amanhã eu vou ter um almoço com um dos conselheiros do FCI para exatamente... Eu quero dar as boas-vindas dos estrangeiros de todos os países Amém. que vêm conhecer o Brasil. O senhor consegue pegar uns dias de férias para descansar ou o senhor vai direto? Não tiro férias. O senhor não tira férias? Vou tirar férias. Eu vou descansar na eternidade, porque eu vou tirar férias. Ok. Tudo bem. O senhor está certo. O senhor está sempre nativo. Não posso tirar férias. É isso mesmo. Entendeu? Então, agora Tempo é dinheiro. Bom, dinheiro, no bom sentido da palavra, sim, né? O dinheiro, naturalmente... Não é o aspecto do senhor. Tempo é vida. Não sou rico, mas tenho um bom padrão de vida. Bom, e agora, terça-feira que vem, 1º de abril, fui convidado... Que não é o dia da mentira. É o dia da mentira, foi convidado pelo presidente Galipro Tá. para participar dos 60 anos do Banco Central. Então o senhor faz o seguinte, o senhor me manda uma foto de lá. O senhor me manda uma foto, junto com o presidente do Banco Central, Galipro, e fala assim, ó, Fratello, olha aí, ó, já vou registrar aqui. Eu vou publicar essa foto, que eu vou guardar com muito carinho para registrar esses 60 anos do senhor, hein? Você viu o balancete da minha sala. Viu? Tive a honra, né, que o senhor compartilhou comigo. Então, 1º de abril, balanço de abertura do Banco Central. Então, o próprio Roberto Campos Neto não tinha, mandei para ele. Que ele falou, eu não tenho isso, então eu mandei para ele. É verdade, o senhor compartilhou. Que ele ficou felicíssimo, né, quando ele viu esse registro, né? Então, muito legal. Depois também o fato de eu ter tido essa experiência com o avô dele, né? Sim. Tive uma experiência com o avô Essa ligação é muito forte, né, doutor Luiz? Muitas pessoas lá fora aqui então, também, para registrar o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, esteve lá também nos 43 anos da ANFAC, que é um amigo do senhor, e, enfim, outras pessoas com nome renomados no mercado estiveram lá para contribuir e parabenizá-lo. E o time do coração, doutor Luiz? Eu sou santista. Porra, ma questa dona, viu? Eu sou palestrino. Mas tudo bem que o senhor é italiano também, não tem como chamar, mas um Santos. Italiano. O senhor é santista, é Pelé, maior de todos os tempos. E eu sou no Rio, eu sou Bangu, né? No Rio Bangu. Que também tem uma influência grande. Ingleses, teve italianos, porque Bangu tinha uma colônia italiana muito grande. Vieram da Itália. É verdade. Minha avó ficou no Rio de Janeiro, casou com meu avô. Minha mãe era teve 9 filhos, minha mãe, e foram embora para Nova York. Minha avó ficou a única, ficou no Brasil, foi ela.
Minha bisavó morreu em Nova York em 1941, com 96 anos. Que bênção, doutor Luiz. A família Uma tem. italiana. A família tem vida longa, né? Tem foto dela aí no Amém. livro, tem foto dela aí. Vamos registrar. Bom, então essa é a minha vida. Eu não sei se pode ser modelo para alguém, né? Doutor Luiz, é inspiradora, doutor Luiz. Até eu queria perguntar para o senhor. Queria perguntar ao senhor, o senhor é santista, aos santistas presentes, quem gosta do Santos, o doutor Luiz é santista. Mas. E saudade? O senhor tem saudade de alguém? De alguma situação? Bom, tem muita saudade da minha juventude, e ainda que fosse enclausurado dentro do seminário, mas de 11 anos até os 20, quase 21 anos. Quer dizer, não foi totalmente enclausurado, você tem todos os períodos do ginásio, noviciado, filosofia, você vai para os colégios, e aí você saiu. Ao ingressar na teologia, que era a última etapa da carreira, né, eu pedi dispensa dos votos e comecei a minha vida aqui fora, no mundo. Eu voltei para o mundo, como diziam lá, né? Isso aí tem uma recordação maravilhosa pro Tem senhor. muitas recordações lá, não obstante muitas decepções eu tive, mas intelectualmente eu me considero um privilegiado. O fato de você poder estudar, como eu estudei tantos anos, Amém. entendeu? Latim, né? Eu canto em nacional em latim, né? A prova de Direito Romano na faculdade eu fiz em latim, Sim. porque o professor dava 0 para todo mundo, naquele tempo a prova escrita, né? Eu tirei 9, porque ele nunca deu 9 para ninguém. Né? E A olha, nota mais que ele dava era 4, né? e olha que interessante, doutor Luiz, tá pegando o gancho. O senhor tá falando tanto conhecimento em latim, filosofia, tal, tudo aqui, e hoje nós olhando esse ensino de hoje. Olha o ensino como tá hoje. Olha a discrepância. Isso que eu ia pensar. O senhor tem uma enciclopédia e era exigido. Antes você tinha também ensino religioso, que hoje também não tem. Enfim, outras matérias aí, disciplinas, que hoje infelizmente foram extintas, né? Aí você fala assim, pô, pera, olha o que deixou, que nós perdemos de legado, de conhecimento. Infelizmente. É triste. Isso reflete na cultura do país, no desenvolvimento da população, e etc, etc. Então, você veja bem, então eu costumo dizer, a minha formação escolástica da filosofia era Aristóteles, né? Sim. A minha formação escolástica baseada em Aristóteles, também em São Tomás de Aquino, que foi o grande Então, filósofo. Tomás de Aquino, Sócrates. Ele foi o grande filósofo, né? Então, isso realmente me deu uma estrutura de vida importante, então, na parte intelectual, na minha parte de vida conjugal, na parte de vida com companheiros, sempre dentro de uma linha de uma retidão, de muita ética, de muita legalidade. E às vezes até me disseram, você é muito Caxias na história, né? Eu prefiro ser Caxias, entendeu? É verdade. Isso está no DNA do senhor, né? É. Ô, doutor Luiz, e o que o senhor pudesse ter o privilégio com o microfone para falar para 8 bilhões de pessoas que estão no mundo? Porque nós temos 8 bilhões do mundo, né? 8 bilhões, né? O que o senhor poderia deixar, se eu pudesse falar assim, eu vou deixar essa palavra ou esse recado? Eu costumo dizer que eu tenho uma frase que ontem eu repeti no podcast. Eu disse o seguinte: o ideal, você tem um ideal, legado de um sonho, consome uma vida, mas se eterniza na história. É verdade. Então, isso aí já está. Ontem, lá nesse podcast que eu tive, um companheiro nosso exigiu: olha, aquele é o seu grande legado. Então, é isso, o ideal. Você tem que ter um ideal na vida. Você tem um ideal. Então, você é um homem frustrado, relegado a segundo plano da sociedade, entendeu? Não tem nenhuma participação. Então, o importante é isso. Então, você tem um ideal. Então, por exemplo, eu tive um grande sonho que realizei, que é a FAC. Um grande sonho que eu tive, a FAC, que é, inegavelmente, um projeto empresarial. A FAC foi o resultado de um sonho. Projeto empresarial que deu certo, cresceu e não parou no tempo. Então, essa é a minha grande mensagem que eu quero deixar Grande aqui. Legado, né? É um grande legado, né? O senhor se arrepende de alguma coisa, doutor Luiz? Hein? O senhor se arrepende de alguma coisa? Não, não arrependo. Né? Não. A gente tem que enfrentar a vida, né? São muitos desafios, ter coragem de enfrentar, reconhecer as suas deficiências, suas limitações e, naturalmente, com base nisso, projetar um novo caminho. Né? Isso eu contornei a minha vida inteira, né? A vida inteira. Sempre me dei bem, graças a Deus.
que eu costumo dizer, nada como uma noite no meio, né? É verdade. Nada como uma noite no meio. Né? Doutor Luiz, o que eu não perguntei para o senhor, que o papo é muito legal, que o senhor gostaria de compartilhar com quem está nos assistindo. O que eu não perguntei para o senhor e que o senhor gostaria de compartilhar e falar, eu queria deixar essa mensagem, essa A palavra. minha mensagem é uma mensagem de otimismo. Eu não sei se eu consigo explorar o máximo do senhor, porque eu tenho tanta coisa a explorar, mas o tempo vai passando, né? Sim, mensagem de otimismo, naturalmente. Tudo isso que eu falei para vocês é o resultado de uma longa experiência. É um acervo de erros e acertos, que é exatamente esse conjunto que te dá a resiliência, que te dá condições de encarar a vida, entendeu? E nunca desistir. Nós atravessamos momentos de profundas transformações. Então, temos que ter a consciência de que temos que ter coragem de enfrentar os desafios que dão origem, de onde surgem as grandes oportunidades desses desafios. E sonho? Qual o sonho do senhor? Além da ANFAC que foi realizado, tem mais algum sonho? O meu sonho é continuar vivendo, levando essa vida, desfrutando a companhia de tantos companheiros e aprendendo cada vez mais, né? Eu tenho que aprender ainda muito, né? Essa troca de experiência e gerações, né, doutor? Exatamente. Converso muito, viajo muito, várias situações. Hoje mesmo, eu viajo demais, né? Eu, operado de próstata, eu viajei várias vezes para Brasília, fui para Curitiba, Porto Alegre. Então, a minha vida é essa. O Né? senhor é um gladiador, o senhor é um mutante. Mutante. Porque para enfrentar tudo isso não é fácil. Doutor Luiz, e um país que o senhor foi e falou assim, né, esse país foi o que mais me encantou? Bom, o senhor já viajou vários, né? Já viajei o mundo inteiro. Mas tem aquele que você fala, não, esse aqui... Não, realmente, eu fui nas origens da minha família, no Salerno. Então, na bela Itália. Estive lá, tem até fotos, mostrei para ela, entendeu? As fotos. A Itália realmente, para mim, tem um sentido muito sentimental, profundo, né? um sentimento muito profundo. É para nós. Então, você vê, por exemplo, outros países, tem grandes países, né? Estados Unidos é um outro modelo, de uma outra concepção. Você vê a Alemanha, né? A Alemanha, eu acho que é um grande país, entendeu? Estive em Hong Kong no evento do FCI, que aquilo ali é maravilhoso. Ninguém imagina o que é aquilo. É o primeiro mundo em várias dimensões. Né? Que legal. Então, isso tudo me dá, então, esse encantamento de viver cada vez melhor. Doutor Luiz, eu fico muito grato e honrado por o senhor ter vindo aqui. A conversa vai passando, o tempo vai passando. As portas estão sempre abertas para o senhor, mas antes de a gente encerrar, eu queria gentilmente fazer uma homenagem para o senhor. Muito obrigado. Que é um carinho muito grande para o senhor que a gente faz. Primeiramente, eu queria pegar aqui o nosso patrocinador. Ele gentilmente mandou um presente para o senhor, que eu fiquei muito feliz. Até porque o nosso patrocinador é a Axios Consulting. A Axios é uma boutique premium de contabilidade. Uhum. Então, eles fazem todo esse trabalho. E ele falou assim, ô Fratello, por gentileza, eu não vou conseguir estar presente para conhecer o Dr. Luiz, mas eu queria que você presenteasse. E ele acertou na veia, porque é um vinho que eu tenho certeza que o senhor vai tomar num momento muito importante da sua vida, como vários, né, doutor Luiz? Dá licença. E eu falei assim, ó, o doutor Luiz gosta de vinho. E ele acertou um sniper, né? Por favor, doutor Luiz, fica à vontade. E ele... O nosso amigo Itamar, tá aqui entregue pro doutor Luiz, o vinho. Esse é um vinho que eu não sei se o senhor já conhece, mas ele é um vinho orgânico. E ele, gentilmente falou, Fratello, entregue pro doutor Luiz, manda um abraço para ele e para toda a equipe. Muito obrigado. Eu tive um contratempo, mas eu queria entregar esse presente para ele. Espero que ele desfrute. Vinho orgânico, muito bom. Isso. E quando o senhor beber, o senhor falar assim, salute, Fratello, aí já vou saber que é o senhor. Salute, Fratello. Então tá entregue aí o presente pro senhor. Graças, muito obrigado. E tá registrado aí. Muito obrigado. Agora, eu queria também, doutor, aproveitando esse ensejo, e a produção vai preparar, nós preparamos com carinho pro senhor, porque tem algumas pessoas que gostariam de gentilmente, né, produção, de deixar uma mensagem de tantas coisas, um pouquinho, para confortar o seu coração e mostrar a grandeza e a pessoa maravilhosa que o senhor é. Muito obrigado. E aqui tá lá.
Passando aqui para dizer que te amo, que te admiro muito, que você é o motivo de orgulho da nossa família, que a gente ama estar com você, encontrar com você, as crianças te amam, a gente te admira muito e que você possa sempre estar cheio de saúde, vitalidade, alegria e amor como você sempre faz, tá bom? Te amo muito, um beijo com muito carinho. Fica com Deus. Oi, Bis, eu queria dizer que eu tenho muito orgulho de poder chamá-lo bisavô. É especial poder compartilhar com os amigos, colegas, companheiros, conhecidos, que eu tenho um bisavô de 95 anos que trabalha, ocupa um espaço ativo na nossa sociedade, fundou uma associação, escreveu um livro, foi diretor do Banco Central, criou uma família maravilhosa. E é isso, espero que eu puxei por você, né? E beijos. Sou casada há 20 anos com Luiz Lemos Leite. Tenho o maior orgulho dessa pessoa e ser humano maravilhosa que está ao meu lado. Compartilhamos respeito, amor, alegria todos os dias. Muito feliz. Oi, vô. Passando aqui para deixar um beijo, dizer que eu te amo muito e que você é uma pessoa muito importante para nossa família, que a gente quer ter você ao nosso lado por muitos e muitos anos ainda, com muita saúde. Um beijão. Oi, vô, tudo bom? Pois é, fazer homenagem pra você é complicado, mas o que eu posso dizer é, tenho muito orgulho de você, tenho uma admiração muito grande por você, e sabe que eu conto as histórias, né? Numa das aulas de Direito, eu falei que meu avô fez uma prova de Direito em latim, né? Até o meu professor pensou, como assim? Eu falei, meu avô fala latim, meu avô fez uma prova de Direito em latim, então... É muito bom ter isso como exemplo, né? Saber que isso é o meu avô que fez, né? Meu avô que fez isso, né? Se essa história chegar um dia pra mim e falar, isso aí eu conheço, meu avô. Que eu tive um privilégio de conhecer um homem incrível, uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci e que eu tenho um orgulho enorme, um beijo enorme. Beijo, vô. Eu queria te dizer que, em primeiro lugar, que eu te amo muito. Você é o maior orgulho da família. E é muito bom ter feito parte da sua trajetória. Fica o registro, tá, do meu enorme amor, a minha admiração, meu profundo respeito. Ah, você é o cara, tá bom? Beijo grande, fica com Deus, Deus te abençoe muito ainda. Pai querido, continuo desde as minhas primeiras sensações de vida me espelhando na sua imagem. Você é meu herói, um exemplo de vida. Tenho muito orgulho de ser sua filha. Te amo muito. Desejo muito sucesso em todos os seus projetos. Obrigada por compartilhar conosco seu conhecimento. Você é uma enciclopédia viva. Te amo. Beijos. Exemplo de perseverança, idoneidade e prazer pelo que faz. Somos privilegiados de tê-los como pai e avô e levaremos seu sangue e seu legado de disciplina e força no ideal em que se acredita adiante. Parabéns, vó! Parabéns pelos 43 anos de Anfac. Deus te abençoe! Me sinto muito honrado em ser seu amigo. Rezo para que Deus continue te dando saúde e lucidez, para que o senhor possa ainda continuar esse legado que será eterno, chamado Anfac, que o senhor deixa para todos nós. Um grande abraço, mais uma vez, e parabéns. Difícil falar em cerca de um minuto sobre Luiz Lemos Leite. Com ele tenho uma convivência quase diuturna nos últimos 20 anos e para mim é sempre inspirador estar ao lado deste homem. Sempre com bons conselhos, sempre com um tirocínio, uma maneira de agir que nos deixa sempre encantados. Sou um fã de Luiz Lemos Leite. Para mim, a minha história de vida eu posso dividir em dois tempos. Um antes de conhecer o Dr. Luiz e o outro depois de conhecer o Dr. Luiz. Então, deixo aqui meu rápido depoimento e a minha profunda admiração por esse grande homem que deixa para nós um legado que é escrito a cada dia. Eu digo que o Dr. Luiz é o único que tem uma biografia que vai ter 4, 5 edições, né? Porque a cada momento que passa
ele engrandece a sua biografia e nos deixa extremamente felizes e orgulhosos de poder compartilhar o dia a dia com esse homem tão maravilhoso. Parabéns, doutor Luiz. Obrigado, obrigado. É muito carinho, doutor Luiz. Isso é uma pequena, singela homenagem Obrigado, pro senhor. poxa. Mas ainda tem mais, doutor Luiz. Tem mais. Tem mais? Tem mais. O senhor é muito importante. Olha lá o que nós fizemos. Nós fizemos a caricatura, doutor Luiz. E isso é um carinho. Porque eu tive essa foto aqui, eu vi lá essa foto com o senhor. Foi. E aí nossa equipe, gentilmente, o nosso caricaturista, falou assim, ó, capricha que o doutor Luiz vai vir. Ele fez, eu vou disponibilizar depois pra Fran. Coloca lá no escritório, doutor Luiz. Vou colocar lá. Coloca lá no escritório, que olha que ficou, eu achei, ficou top, não ficou, Fran? Não, Ficou sensacional. Tipo do caricatura, né? A caricatura Sim. tem sempre aquele Não, dado. E o senhor ele não conseguiu nem mexer muito, ficou elegante também a caricatura. Eu falei pra ele, ó, você faz um negócio bacana, porque o doutor Luiz vai vir aqui, ele vai me dar um scupulone, vai dar um scupulone italiano, né, doutor Luiz? Então ele, gentilmente, o Valmir, que é o nosso fratello, ele fez com muito carinho pro senhor. E pra finalizar, doutor Luiz, tem uma pequena e singela, uma música, que eu acho que o senhor vai gostar bastante, que a nossa equipe vai colocar um trechinho para registrar esse momento, essa noite maravilhosa, esse dia maravilhoso que choveu aqui, e para que essa música consiga fortalecer sempre o senhor na frente da ANFAC, trazendo alegria, sabedoria, disposição, motivação, incentivando os jovens e qualquer geração, e que Deus principalmente ilumine o senhor em toda essa trajetória, e gratidão por o senhor ter vindo aqui, né? Olha, foi um prazer. Foi uma honra ter recebido o senhor aqui, agradeço enorme. A Fran também, que eu sou franzaço da Fran, eu sei que depois a gente vai fazer os acertos aqui, né, Fran, das edições, mas eu sou fanzaço da Fran, eu só tô registrando o que ela já sabe, né, doutor Luiz? Porque ela é encantadora, tá há muito tempo com o senhor, e atrás de grandes líderes tem grandes pessoas maravilhosas, e a Fran é uma delas. Eu sempre falei isso pra ela, só registro... E a Cris também, e a Fê que eu conheci também, que gentilmente, a Fê também espetacular. E eu acho que toda essa equipe da ANFAC, que eu faço também, tive meu grãozinho lá de fazer parte dessa história, e fico muito grato. E poder registrar em vídeo, em situações, e ter o privilégio de falar do senhor. Para mim é uma grande satisfação, porque hoje os jovens só querem saber dos youtubers, mas não sabem valorizar a grandeza dos grandes... os líderes que fizeram esse país. Muito obrigado, eu realmente me sinto assim, extremamente lisonjeado. Espero que essa homenagem, né, por amor de Deus. Já. O senhor merece, espero que essa singela homenagem e todo esse carinho deixe o senhor mais confortável, o coração confortável, e que essa experiência que nós fizemos com excelência, fizemos aqui toda a equipe, em nome de todos, da equipe aqui também, porque eu só estou aqui por de todos eles, e eles são maravilhosos. Sem eles a gente não chega aqui. E eu queria agradecer o senhor, a toda a equipe. Espero que o senhor conforte cada vez mais, se motive cada vez mais onde o senhor estiver. Sem dúvida, realmente foi uma noite privilegiada minha. Que honra. Nessa minha trajetória de vida, realmente é um marco essa noite aqui para mim. Que bom. E eu queria que o senhor deixasse também, só para encerrar, o contato lá da ANFAC, quem quiser acessar lá as redes sociais. Vamos colocar, acho que é ANFAC, né? @ANFAC, né? Que é do Instagram, eu vou colocar também, depois fica tranquilo que eu edito, tá, doutor? Não tem problema. Depois eu coloco lá... Com a Cris é melhor? Não, eu tenho, doutor. Então tá, então manda. Já tá, a equipe, quando o senhor tá vindo, está só dando assessoria. A gente coloca aqui depois a ANFAC, e o pessoal vai estar lá, quem quiser acessar, vai clicar, vai ver. Todo esse material também eu vou disponibilizar para o senhor. Eu tenho certeza que vai impactar muitas pessoas e espero que goste. Espero que sirva pelo menos de exemplo para muita gente. É um esforço grande da gente. Com certeza, Deus. Gratidão, viu, doutor Luiz? Eu não sei como agradecer, viu? Realmente eu que agradeço. Foi uma noite, uma tarde agradabilíssima, notável, realmente está consignado aqui no meus anais como um grande evento para mim. Amém. Seja certo disso. Obrigado. E vamos torcer para o Palmeiras já. Amém, doutor Luiz, está chegando. E para você que está nos acompanhando aqui no Papo de Fratello, se inscreva lá no canal Papo de Fratello, se inscreva lá, dê seu like, compartilhe, isso é muito importante para nós, ou nas principais redes sociais, participe, compartilhe, que é muito importante a sua participação. Papo de Fratello, sucesso e ser feliz. Valeu, pessoal. Obrigado, até a próxima.